Bom dia, bom dia! Quinta-feira, nós temos a lua em Capricórnio no céu e é nessa egrégora que nós damos início à fase nova da lua. Sim, a primeira lua nova de 2024. Ai, gente, que lua nova especial! Bom, para quem gosta aí de fazer rituais, aqui no Brasil, o horário exato dessa lua nova é às 8 horas e 57 minutos. Então, se você mora em outro país, é só adaptar para o seu fuso horário. Gente, veja bem, a egrégora capricorniana, ela versa sobre metas, sobre planejamento, sobre a gente de fato montar um plano de ação para chegar onde nós desejamos, para alcançar aquilo que nós sonhamos. Então, é um signo que traz todo esse foco, toda essa determinação, toda a disciplina para realmente conquistar. É uma egrégora também que fala muito do topo da montanha, da subida até o ápice. Por isso que a casa natural de Capricórnio no mapa natal é a casa 10, que é chamada também de meio do céu ou topo do céu, porque essa energia de topo é uma egrégora de sucesso, de subida, de expansão, de crescimento, de abundância realmente. E está relacionado à abundância financeira, material e profissional, justamente por isso. Aí veja só, numa lua nova capricorniana, é quando a espiritualidade nos traz a força necessária para que a gente equilibre o yin e o yang, né? Porque é uma conjunção entre sol e lua. É quando o sol e a lua estão juntinhos no céu. E o sol traz a energia yang e a lua a energia yin. Então é o equilíbrio do yin yang para que a gente possa se movimentar. Então se tem algum tipo de semente que você deseja plantar na terra, se tem algo que você deseja realizar, materializar, concretizar agora em 2024, tá maravilhoso para hoje setar a intenção. Digamos, esse ano vou estudar sobre investimentos e vou começar a fazer aportes financeiros todos os meses. Esse ano vou começar a estudar inglês. Vou estudar pelo menos 15 minutos de inglês por dia. Esse ano eu vou praticar exercícios físicos pelo menos 3 vezes por semana. Então tá maravilhoso para você estabelecer metas, mas de fato se movimentar para colocar essas metas em ação, para que você alcance essas metas, porque estamos falando de um signo cardinal, que traz o movimento, que traz a iniciativa. Então não é só setar metas, é de fato se movimentar para que elas sejam cumpridas, não é mesmo? Então temos aqui essa possibilidade. E outro ponto muito importante, gente, é que Capricórnio é um signo de elemento terra. E a terra versa sobre racionalidade também. Aterrar, sabe? Quando a gente fala, ixi, fulano tá no mundo da lua, porque fulano tá divagando, fulano tá viajando na maionese. Vem pra terra, ou seja, a terra, né? Aterrar, fincar os pés no chão. Então, trazer esse dado de concretude, de viabilidade. Então, se em 2023 inteiro se eu fiz 3 dias de exercício físico, foi muito. Por que que eu já vou setar uma meta de vou fazer exercício físico todos os dias? Começa com algo que seja palpável, que você realmente consiga concretizar, porque isso vai te dar um ânimo. Estabelece 3 vezes no mínimo. 3 vezes por semana, no mínimo. Se você conseguir mais, maravilha. Mas o mínimo, 3 vezes por semana. Entende? Então, quando for estabelecer metas hoje, que está muito maravilhoso, se você ainda não fez sua listinha de metas, de objetivos para 2024, hoje está sensacional para fazer isso. E um outro ponto é que essa semana, na terça-feira, salvo engano, nós tivemos um mega portal de cocriação aberto no céu. E esse portal ainda está aberto e com uma certa potência, porque estamos a apenas 2 dias dele. Então, vale a pena aí criar a sua lista de objetivos e metas. Vá lá escutar o vídeo, porque eu ensino bonitinho como fazer esse ritual, né? O esfregar das mãos, o que escrever no finalzinho. Então volta lá nesse vídeo se você ainda não escutou, até para receber a frequência energética que está disponível naquele vídeo específico.
de maneira que você se conecte à frequência desse portal. E quando hoje você for criar a sua lista de objetivos e metas, você está mergulhada nessa frequência. É uma lua nova também, gente, que carrega outras informações, porque nesse dia nós temos um trígono de fogo acontecendo no céu. A Vênus em Sagitário, fazendo um aspecto positivíssimo com Quirón em Áries. A Vênus em Sagitário nos coloca nessa frequência da aventura, do sentir prazer na vida, do sentir prazer nas relações, de realmente nos divertir aqui, nessa escola, nessa grande escola que é a vida. Eu vou até abrir um parêntese para recomendar novamente que essa semana, não lembro em qual vídeo, eu trouxe a sugestão para vocês de fazer a reprogramação mental do professor Hélio Couto, especificamente a reprogramação da alegria. E com esse trânsito de Vênus em Sagitário, tá maravilhoso para isso, para você ancorar a alegria. É uma reprogramação sensacional. Eu já estou fazendo há quase 2 semanas, ou já completei 2 semanas, não tenho certeza, todos os dias. E eu percebo a diferença na minha vida. Ao longo desses 15 dias, fazendo essa reprogramação, eu tive apenas um momento de oscilação mais denso. E olha que por ser espiritualista, a gente precisa se proteger bastante, porque nós sofremos ataques espirituais. Eu não fico aqui o tempo inteiro falando isso para vocês para não dar força, né? Para as forças contrárias. Eparrei, vai para lá. Então a gente precisa se fortalecer, as orações, os ciclos de orações, né? A vibração mais alta, o contato com a natureza. E ultimamente eu coloquei na minha dinâmica, porque eu tenho uma rotina espiritual e de tempos em tempos eu faço alterações nessa rotina. Nesse momento eu estou escutando todos os dias a reprogramação mental do professor Hélio Couto para alegria. Mas já teve um período que foi a oração de Arcanjo Miguel, já teve um período que foi frequências para o amor, já teve um período que foi a oração de São Jorge. Então, de tempos em tempos, eu vou fazendo alterações, mas eu sempre procuro ter uma rotina espiritual. E eu sugiro que você faça isso. Afinal, iniciamos agora um ano de Saturno. Saturno está em peixes no céu. Saturno é um planeta que fala assim de comprometimento, de compromisso, de responsabilidade, de rotina também. Saturno em peixe nos pede esse compromisso com o divino. Então, estabeleça compromissos com o divino. Todos os dias eu vou fazer uma oração na hora do almoço, por exemplo. Todos os dias antes de dormir, vou fazer a oração de São Jorge. Ou ao acordar, ou uma reprogramação mental. Mas faça algo que te conecte com o divino, porque isso vai fazer com que a sua frequência ela esteja alinhada com a frequência do todo. E deixe os seus canais mediúnicos e intuitivos cada vez mais fluidos também. Eu não lembro como foi que eu cheguei aqui nesse assunto, né, queridos? Mas vamos voltar para a mensagem do dia. Ai, gente, bom, voltando a falar desse trígono maravilhoso. A Vênus em Sagitário, conversando abertamente com Quirón em Áries. Vamos lembrar que a Vênus, ela nos fala sobre 2 assuntos principalmente: relacionamentos, e o outro assunto é finanças, dinheiro. Conversando com Quirón em Áries, entendendo que Quirón é um asteroide que fala das nossas feridas e das nossas dores dessa encarnação e de outras encarnações, nós temos a possibilidade de queima de karma nessa quinta-feira, porque estamos falando de um trígono de fogo. Então, queima de karmas relacionados à energia financeira, relacionados também ao campo da afetividade, ao campo dos relacionamentos afetivos. Então, meus amores, se hoje você quiser setar algum tipo de intenção junto às suas falanges espirituais, na mensagem de ontem eu falei sobre isso, que estava com uma energia muito bacana para que você chamasse as suas falanges e setasse uma intenção. Então, hoje eu sugiro, caso você deseje, por exemplo, setar junto com as suas falanges espirituais a queima dos karmas que estiverem, óbvio, daquilo que está disponível, porque tem também todo um merecimento, todo um banco, né, de crédito e débito kármico.
E você vai ali, conforme você vai ajudando aqui nessa encarnação, conforme você vai somando, né, ações positivas, intenções positivas no seu banco akáshico, te traz a possibilidade de debitar, de queimar alguns karmas. Então, para cada pessoa vai funcionar de uma forma. Por isso é importante conversar com as suas falanges e intencionar que o que for disponível, o que tiver disponível para queimar a nível de karma, no setor financeiro e no setor afetivo, que você se coloca à disposição para que essa queima aconteça. E que você também se compromete a fazer a sua parte, para que cada vez mais você some pontos no seu banco espiritual. Eu vou abrir um parêntese aqui, porque podem ter pessoas novas chegando e não tá entendendo nada do que eu tô falando. Gente, existe algo chamado registros akáshicos, que é como se fosse um grande banco de dados espiritual, em que estão registradas todas as nossas informações, dessa vida e de outras vidas também. Todas as nossas escolhas, todas as possibilidades de futuro, já está tudo registrado. Quando falamos em predestinação, algo que está predestinado é justamente por isso, porque todas as possibilidades já existem. Quem já passou por uma leitura de mapa natal comigo sabe do que eu estou falando. Quem já passou também por uma leitura de revolução solar comigo sabe do que eu estou falando. Que eu sempre digo, astrologia são possibilidades fortes. É você com o seu livre-arbítrio que ativa ou não aquelas possibilidades que estão disponíveis no campo. E sempre existem possibilidades muito positivas e possibilidades não tão positivas assim. Mas nós, com o nosso livre-arbítrio, o que é o nosso livre-arbítrio? As nossas escolhas. São as nossas escolhas. Com as nossas escolhas é que fazemos a ativação das possibilidades que estão disponíveis no campo. Qual campo? No campo akáshico. Nos registros akáshicos. Certo? Então, conforme você vai agindo aqui na Terra, se movimentando aqui na Terra, conforme você foi se movimentando em outras encarnações, você foi somando no seu banco akáshico, saldo positivo ou saldo negativo. Exemplos, só para não ficar tão abstrato. Eu encabecei um projeto aqui na Terra que ajudou muita gente, ajudou muitas pessoas. Eu vou somando saldo positivo. Já, digamos, um político que está à frente de uma obra, por exemplo, que é claramente uma lavagem de dinheiro. Isso está somando saldo negativo no banco akáshico. Então, aquilo fica registrado no seu campo e você vai precisar prestar contas, né? Dependendo do seu saldo. Então, quando a gente fala assim de queima de karma, depende muito da somatória de cada um. Como é que você está a nível de saldo positivo para que determinados karmas sejam queimados. Mas que tem aqui essa possibilidade, existe a possibilidade no céu hoje. Então, eu sugiro que você intencione junto às suas falanges. E é possível, inclusive, que você receba até algum tipo de direcionamento, de intuição, de como somar mais saldos positivos aqui na Terra, gente. Eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho esse trabalho aqui no YouTube e para 2024, uma das minhas metas é começar a alimentar o Instagram aqui do canal. Se você não conhece, é o luzdosol.larissa, @luzdosol.larissa. Eu vou começar a alimentar esse Instagram, agora que já estamos na lua nova, né? Na primeira lua nova de 2024, eu já quero começar com esse trabalho. Estou pensando já num formato bonitinho, mas com fé em Deus, no máximo semana que vem eu devo começar a postar os conteúdos. Por quê? Porque eu quero atingir um outro público. Além do público aqui do YouTube, eu quero ajudar mais pessoas com o meu trabalho, com o meu servir, com a minha voz, com o conteúdo que é compartilhado aqui, não só o conteúdo informativo, mas o conteúdo energético também, porque tudo carrega uma frequência, tudo carrega uma energia. E esse trabalho aqui tem uma frequência de elevada vibração, entende? Então, quanto mais você ajuda, mais saldo positivo você vai somando no seu banco akáshico. Então, procure trazer para a sua vida esse pilar. Lembra do que eu sempre repito aqui, do professor Hélio Couto, que nós temos 3 pilares que são importantíssimos, que devem nos guiar nessa encarnação: estudar, trabalhar e ajudar. Estudar, trabalhar e ajudar. O tempo inteiro, o máximo possível. Estudar,
trabalhar e ajudar. Então aproveitem essa energia. Um ponto que eu quero ressaltar aqui com vocês, que é um lado sombra dessa alunação, por conta desse aspecto específico de trígono. Trígono é uma via aberta extremamente positiva? Sim, mas tudo tem uma sombra. O lado sombra, e eu tô sentindo forte, né? Os mentores que me acompanham nesse servir aqui, pedir para alertar vocês, é para cuidar com o que se fala dentro dos relacionamentos nessa semana. Porque pode ser que a gente fique mais impulsiva, mais reativa, sabe? Sem filtro no que vai falar e depois se arrepender. E podemos ferir o outro com as nossas palavras, com as nossas ações também, porque é um trígono de fogo e o fogo é ação. Então, cuidado com as ações impulsivas, as ações impensadas e que depois você pode vir a se arrepender. Então, vale a pena racionalizar. Lembra que estamos iniciando uma lunação capricorniana. A lua nova em Capricórnio começa hoje, que é uma egrégora muito racional. Então, traz a racionalidade, né, para o seu dia a dia, para os seus relacionamentos, de maneira que você consiga equilibrar e vibrar no lado luz também de toda essa potência que está aqui disponível. Certo, meus amores? Desejo uma linda quinta-feira para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.